Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe, desde já nessa manhã, na hora que você estiver assistindo esse vídeo, que Deus nos conduza, Sejam todos bem-vindos, desde já peço que vocês curtem, compartilhem o link dessa transmissão, para que esse estudo bíblico possa chegar a mais pessoas, pessoas que talvez estejam com alguma dúvida ou até mesmo dificuldade, de fazer o estudo bíblico, Então, vamos desde já, como sempre, iniciar clamando a ação do Espírito Santo que venha sobre nós, sobre nossa mente, sobre nosso coração, para que possamos verdadeiramente abrir o nosso coração para aquilo que Deus deseja fazer. Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do teu Espírito Santo. Fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé, e fazei brilhar em nossos corações a luz do teu Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, sobre nossa mente, sobre o nosso coração. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, pela intercessão da Virgem Maria. Amém. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Que Deus possa verdadeiramente nos dar a graça de compreendermos, a vontade dele. Ontem nós encerramos o Sermão da Montanha e hoje nós iremos iniciar uma narração de 10 curas, de 10 curas que Jesus fez. As curas que Jesus faz, elas não são curas apenas por cura, não para mostrar o poder dele, mas cada cura ela tem um ensinamento para nós. Então que nós possamos desde já mergulhando nesse mistério de Deus. Pregação do Reino dos Céus, terceira parte do Evangelho de São Mateus. Primeira parte narrativa sobre os 10 milagres. O primeiro milagre será a cura do leproso. Iniciando. Ao descer da montanha seguiam multidões numerosas, quando de repente um leproso se aproximou e se prostrou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tenho poder para purificar. Ele estendeu a mão e, tocando, disse: Eu quero ser curado, ser purificado. E imediatamente ficou livre da sua lepra. Jesus lhe disse: Cuidado, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta prescrita por Moisés, para que lhe sirva de prova. Primeira cura que Jesus fez, no Evangelho de São Mateus, é justamente a do leproso. O leproso naquela época era considerado como impuro, aquele que não poderia se aproximar de ninguém e nem mesmo prestar o seu culto a Deus, porque naquela época o culto só era prestado no templo de Jerusalém e era proibido prestar culto em outro lugar. O leproso ele não podia ter contato com as pessoas, nem mesmo se aproximar. Ele deveria andar com um sino e ficar gritando: leproso, leproso, para que as pessoas não chegassem próximo. E esse leproso, ao ouvir a palavra de Jesus, a primeira coisa que há nele é a fé. Jesus ele curava, mas de acordo com a fé. Ele não curava simplesmente para mostrar o poder dele, mas era uma confirmação da fé que a pessoa já tinha. Então o leproso, mesmo sabendo que não poderia se aproximar de ninguém, aquele leproso sabia que era impuro, pela lei do Antigo Testamento, mas ele sabia que Jesus tinha poder de curar. E ele diz, o leproso, a lepra dele era justamente a impureza, que naquela época era tido como isso. E ele diz: Senhor, se queres, tens o poder de purificar. Será que nós estamos verdadeiramente puros? Será que nós podemos nos aproximar do Senhor? Se tivermos, se não tivermos, que possamos chegar próximo do Senhor
e buscar essa purificação e dizer: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar. E o Senhor, ele sempre quer nos purificar. E essa purificação hoje, a gente pode ir, pode ser a cura física também, mas principalmente a cura espiritual. Jesus, ele manda ele procurar os sacerdotes e oferecer, a oferta prescrita na lei. O que significava isso? Que assim ele poderia ser inserido novamente no culto a Deus. E o que é que nos insere hoje no culto a Deus? É justamente o sacramento da confissão. Então, se nós estamos impuros e sabemos disso, o Senhor tem o poder de nos purificar. Basta que nós façamos igual esse leproso, humildemente, sabendo que não somos dignos, nos aproximarmos de Jesus. Dizer: Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar, de limpar, para que eu volte novamente ao meu estado de pureza, ao meu estado de limpeza. Então, que nós possamos, a partir dessa passagem, e como Jesus quis nos ensinar, que voltar, mostra-te ao sacerdote, para que tenhamos novamente acesso ao culto, acesso às coisas de Deus, estejamos em estado de graça, possamos voltar a comungar, que nós possamos verdadeiramente nos aproximarmos de Jesus e pedirmos essa purificação. Cura do servo de um centurião, versículo 5. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa, paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito também, eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando digo a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E quando digo ao meu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão postos para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em seguida disse ao centurião: vai, como crestes assim te seja feito. Naquela mesma hora o criado ficou são. A gente vê aqui a prova de fé que aquele centurião, que não era judeu, que não era pertencente à raça de Israel, ele tinha. Ele, ao ouvir Jesus também, disse: Senhor Jesus, vem, cura meu servo. Jesus diz: eu vou na tua casa. E essa frase do centurião é uma prova tão grande de fé que até hoje ela é repetida a cada dia, em cada Santa Missa, Quando nós dizemos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. A fé deste centurião serviu tanto de testemunho para nós, que ainda hoje ela é dita e é dita todos os dias em cada missa, Para que nós possamos entender a fé que Jesus verdadeiramente quer. É um despojamento, é saber que nós não temos o poder de nada e que o Senhor é o Senhor de tudo. Então ele diz, apenas com a palavra de Jesus, o centurião cria que o servo dele poderia ser curado. E de fato o foi. Então que nós possamos nos despojar. Será que nós temos esse despojamento e essa fé necessária para que Jesus cure os nossos males, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades? Então, Jesus também aqui fala deste reino dos céus, comparado a um banquete, Desde o Antigo Testamento, o povo já comparava ao reino dos céus, o paraíso, com esse banquete celeste. Então, que teríamos muitas alegrias, que não teríamos necessidades de nada. Continuando aqui, cura da sogra de Pedro, versículo 14. Entretanto, entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele, que estava de cama e com febre. Logo tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servir.
A gente pode ver aqui, diferente daquelas duas primeiras curas, aqui não aparece a sogra de Pedro pedindo. Talvez quem tenha pedido por ela seja o próprio Pedro, que o convidou para sua casa. Como ele estava na casa de Pedro, Jesus sabia da fé de Pedro, né? Talvez a sogra dele talvez não tenha nem pedido, mas por amor a Pedro, né, por clemência a Pedro, Jesus vai e realiza essa cura. Para que nós também entendamos que às vezes as pessoas da nossa casa talvez não tenham nem a fé necessária, mas que nós, ao levarmos Jesus para a nossa casa, Jesus pode curar aquela pessoa. Basta nós crermos. E é impressionante também notar que a sogra de Pedro estava com febre na cama, né? Ao ser curada, ela tomou de imediato a atitude de servir. Que nós também, se você ainda não serve a Jesus, se Jesus está lhe curando, através até mesmo desse estudo bíblico, através do entendimento que você está tendo de algo, faça como a sogra de Pedro. Se ponha imediatamente a serviço de Jesus. Diversas curas. Versículo 16. Ao entardecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com uma palavra, expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, a fim de cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Exigências apostólicas. Versículo 18. Vendo que Jesus estava cercado de grandes multidões, ordenou que partissem para outra margem. Então chegou a ele um escriba e disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A gente pode perceber que o escriba chegou próximo de Jesus e queria ficar onde Jesus ficava. Jesus disse, né? As raposas têm suas tocas, né? As aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem paradeiro, ele vai para todo canto. Então, quando a gente quer verdadeiramente entrar no discipulado a Jesus, a gente tem que entender que a gente não vai ter lugar fixo. O nosso lugar é onde estiver necessitando, né? Jesus, ele não é algo, Jesus, ele não fica parado. Jesus, ele é aquele que precisa que a palavra seja divulgada. Então, aqueles que verdadeiramente entram nesse discipulado têm que entender que deverá estar inteiramente despojado, né? Sem pretensões de firmar raízes, mas de ir para onde o Espírito Santo nos guiar, né? Como vai dizer lá na frente, nas cartas de São Paulo, o vento sopra aonde quer, né? Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Do mesmo jeito deverão ser aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, né? O próprio Jesus irá nos falar nisso, aliás. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus lhes respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem seus mortos. Essa passagem talvez crie confusão na cabeça de alguns, né? Tem até um localzinho próximo de Sobral, onde nossos irmãos protestantes, eles, ao pegarem essa passagem, eles cometiam até uma falta de misericórdia. Quando seus entes queridos morriam, eles não enterravam, porque eles não entendiam o que diz essa passagem. Não é que o pai do rapaz aqui que estava pedindo a Jesus para ir seguir ele, depois que enterrasse o pai dele já estivesse morto. Mas na verdade o pai dele ainda estava vivo. E ele queria primeiro deixar o pai dele morrer para poder seguir a Jesus. Não, deixa primeiro meu pai morrer, que eu enterro ele, aí eu vou estar livre e vou lhe seguir. E Jesus disse: não, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aquele que não segue Jesus, aquele que não verdadeiramente é seu discípulo, ele está morto, certo? Não é a morte corporal, essa todos nós iremos passar. Mas aqueles que não são discípulos de Jesus, aqueles que não têm Jesus como Senhor, verdadeiramente estão mortos, e mortos para a vida eterna.
Então Jesus diz isso: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Aqueles que não querem saber de Jesus, deixe que eles enterrem aqueles que são seus. Então não espere alguma situação acontecer para você seguir Jesus. Não, eu vou seguir Jesus quando isso acontecer, quando eu concluir isso. Não. Se você quer seguir Jesus, venha de imediato, né? Segue-me, deixe que as coisas velhas com o mundo, né? Então venha seguir Jesus. A tempestade acalmada, versículo 23. Depois disso, entrou no barco e os seus discípulos o acompanhavam. E nisso houve no mar uma grande agitação, de modo que o barco era varrido pelas ondas. Ele, entretanto, dormia. Os discípulos, então, chegaram-se a ele e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Disse-lhe ele: Por que tendes medo, homens fracos na fé? Depois, pondo-se de pé, conjurou severamente os ventos e o mar, e houve grande bonança. Os homens ficaram espantados e diziam: Quem é esse a quem até os ventos e o mar obedecem? Primeiramente, os discípulos estavam na barca com Jesus e começou uma grande tempestade. Os discípulos começaram a ter medo e acordaram Jesus, porque sabiam que Jesus tinha o poder de salvar, né? Ele diz: salva-nos, Senhor, estamos perecendo. Jesus, ele exorta os seus discípulos e disse: porque tendes medo, homens fracos na fé. Jesus está no nosso coração. Jesus está na barca da nossa vida. Nós estamos na barca, que é a igreja. Certo? E aí, essa barca, ela poderá sofrer muitas tempestades, mas Jesus continua nela. Não é preciso que nós nos desesperemos. Às vezes até pode parecer que Jesus não está escutando a nossa oração, que tudo está por ruir, tudo está por desabar, mas Jesus continua na barca. Por isso, não temas, não tenhas medo, mesmo que as tribulações sejam grandes, mesmo que o sofrimento seja grande, Jesus continua na barca e Ele vai fazer com que todas as coisas se acalmem, né? Os judeus antigos, eles achavam que Deus não tinha o poder sobre o mar. E quando Jesus faz com que o mar silencie, eles perguntam: quem é esse que até o mar obedece, né? Então, para eles tinha um poder até maior do que aquilo que eles acreditavam ser o poder de Deus, porque eles achavam que o mar era indomável e que o mar era dominado por forças do mal. E até Jesus, ele tem o poder de acalmar todas essas tempestades. Não há nada que Jesus possa deixar de fazer. Jesus tudo pode. Se a sua tempestade está grande, aguente firme. Tenha fé que Jesus irá acalmar, né? Eu não estou falando aqui como uma pessoa que não, para ele estar tudo bem, mas não tem tempestade. Sim, todos nós temos nossas tempestades. E às vezes parece verdadeiramente que nós iremos sucumbir, mas tenhamos fé. Depois da tempestade vem a bonança, né? Não estou prometendo para ninguém, como Jesus também prometeu, que essa bonança será aqui, mas estou dizendo que tudo irá acalmar e que teremos verdadeiramente e grande paz, né? Então que possamos acreditar que Jesus está conosco e que Ele não nos abandonou, que Ele continua na barca. Pode até parecer que Ele esteja dormindo, mas se estamos com Jesus, a nossa barca não naufragará. Os endemoniados gadarenos, versículo 28. Ao chegar ao outro lado, ao país dos gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Saíam dos túmulos, eram tão ferozes que ninguém podia passar por ali, por aquele caminho. E eis que puseram-se a gritar: que queres de nós, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles havia uma manada de porcos que pastavam. Os demônios lhe imploravam, dizendo: se nos expulsam, manda-nos para a manada de porcos. Jesus lhe disse: ide. E eles saíram e foram para os porcos.
E logo toda a manada se precipitou no mar, do alto de um precipício, e pereceu nas águas. Os que apacentavam fugiram e, dirigiram-se à cidade, contaram tudo o que acontecera, inclusive o caso dos endemoniados. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirassem do seu território. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, quando chega lá no país dos Gadarenos, vem para ele 2 endemoniados. E aí os demônios começam a gritar: que queres de nós, filho de Deus? Viestes para nos atormentar antes do tempo? Porque o demônio e seus anjos, depois que foram expulsos do céu, foi-lhes dado um tempo antes do julgamento final. E os demônios verdadeiramente eles dominavam o mundo, eles tinham o poder sobre o mundo. E aí eles pedem para que Jesus os expulse para a manada de porcos. Jesus permite que ele vá para a manada dos porcos, os porcos se precipitam. E aqueles 2 pastores, aliás, os pastores que estavam apacentando os porcos, eles correm para a cidade e vão falar para o povo o que foi que aconteceu. E aquele povo, por não compreender, ficam tão amedrontados que pede que Jesus deixe aquele território, né? Pede que ele saia. Às vezes as pessoas não entendem o poder de Jesus, não entendem o quão bom Jesus é, e por não compreender, não acreditam, e às vezes até têm medo, e por isso se afastam de Deus, se afastam de Jesus. Não quero isso não, porque é muito complicado para mim, não compreendo isso. Por isso, aquelas população não entendeu. Nesse evangelho que não vai falar, mas em Marcos vai dizer que o endemoniado pediu a Jesus que fosse com ele. Jesus não permite, né? Diz: não, fique aí no teu território e vai dizer o que foi que Deus fez por ti. E aí a gente vai ver que aquele discipulado daquele que era endemoniado foi tão eficaz que quando Jesus retorna, né, ao lugar, a esse mesmo país, os habitantes daquela região que antes pediam para que Jesus saísse, eles pedem que Jesus fique com eles, né? Então, para vocês entenderem a dinâmica, aqueles pastores que não compreenderam o que foi que aconteceu, alardaram a cidade, e a cidade também não entendeu, e pediram para que Jesus saísse de lá por medo. E aquele que foi feito a obra, que Deus realizou, ele fala de Deus e explica que aqueles homens, ao verem, eles pedem, eles clamam que Jesus fique lá com eles, né? E assim nós encerramos o nosso estudo bíblico de hoje. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que estão nos acompanhando posteriormente pelo Facebook, pela página da comunidade ou pelo canal da comunidade no YouTube. Peço que vocês curtam e compartilhem, né? Se inscrevam no canal da comunidade se vocês ainda não são inscritos, né? E que Deus sempre nos dê a graça de sermos iluminados por sua luz. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta sobre o estudo bíblico, você pode fazer nos comentários aí, depois a gente vai respondendo na medida do possível. Obrigado mais uma vez e que Deus nos abençoe e nos conduza nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.